Título da mensagem hoje, muito original, não copiei de lugar nenhum. O título é Busca Implacável. Não copiei, gente, foi aqui, uma criatividade que eu tive. Alguns aqui já assistiram essa saga, né? O Liam Neeson matando ali vários atores e figurantes durante uma jornada. E aí os bandidos não aprendem, fazem isso pela segunda vez e fazem isso pela terceira. Ele mata todo mundo na primeira, segunda, terceira. E ele tem uma motivação absurda, né, gente? Mas imagina você aqui, deixando o nosso lado religioso um pouquinho de lado, talvez. Se você tivesse as ferramentas que ele tem, e sua filha estivesse nessa situação, meu Deus do céu. A gente assiste esse filme porque, no fundo, a gente, se tivesse a possibilidade, faria a mesma coisa. Você não iria até o fim do mundo para buscar tua filha? Eu iria, eu creio que você iria também. Ele busca de uma maneira implacável. Aí, é claro, ele vai faltar com a ética, ele vai faltar, né? Ele vai exagerar em muitos momentos. E essa ideia de implacável, ela tem um lado de crueldade, mas eu não queria pegar esse lado de crueldade para nós, obviamente. Mas eu queria pegar o implacável no sentido daquele que não desiste. Daquele que vai até o final, daquele que tenta de tudo, está difícil, mas ele continua. Então, essa busca implacável que nós precisamos alimentar. Eu não vou ficar com o exemplo do filme, eu vou trazer outro personagem para você. E esse personagem aqui vai fazer com que o protagonista do filme fique pequenininho. Você acredita nisso? Vai deixar ali o protagonista, ele não era assim tão bambambam quanto eu pensava. O nome desse protagonista da nossa história aqui é o Carey, o missionário William Carey. E ele vai fazer uma busca implacável. A sua busca implacável vai ser por um povo perdido. Vai ser uma obra missionária na Índia. E ele aprendeu o ofício de sapateiro com seu pai aos 14 anos, ele começando a trabalhar, ele colocou um mapa da Índia no seu trabalho. Então o seu sonho era alcançar aquele povo. O sonho de William Carey era alcançar os perdidos que estavam na Índia. E ele vai iniciar uma busca implacável por isso. Ele vai se converter mais ou menos aos 17 anos, ele vai buscar isso. E o que vai acontecer? O pastor vai responder para ele o seguinte: olha, Deus, se Ele quiser salvar a Índia, Ele manda alguém lá, não vai ser nem eu nem você. O pastor deu aquela desmotivada básica nele. E aí o que ele fez nesse meio tempo? Ele começou a estudar sozinho para se preparar para essa jornada. Ele aprendeu, gente, latim sozinho, grego, e vários outros idiomas no total. Ele aprendeu 6 idiomas para se preparar para isso. E ele vai fazer essa busca implacável. Ele luta ali contra a liderança da própria igreja, que não queria que ele fizesse. Ele consegue convencê-los. E sabe quanto tempo ele fica na Índia até conseguir o primeiro convertido? 7 anos. Você já imaginou? 7 anos em missão sem converter ninguém. Mas William Carey tinha uma busca implacável. Ele não ia parar. Ele chega na Índia em 1793, ele estuda o bengali, o sânscrito e a cultura hindu. Ele começa a aprender como que funciona naquele lugar. Ele pregava sempre, mas ninguém se convertia. Depois, somente em 1800, ele chegou em 1793, um hindu convertido chamado Krishnapal foi batizado após 7 anos de pregação fiel, sem frutos visíveis. Aí William Carey tem uma frase que diz assim: se fosse por resultados rápidos, eu teria voltado. Mas fui chamado a semear, não a colher apressadamente. Sabe o que vai acontecer? 12 anos depois, ele vai ser vítima de um incêndio. Esse incêndio, ele vai destruir a sua tipografia. Sabe o que é tipografia? A sua impressora de hoje. Então a sua impressora... antigamente chamava tipografia. Era bem mais arcaico, assim. Tipografia é uma coisa parecida com pessoas ali que têm mais de 40 anos, que não é meu caso ainda, chamado máquina de escrever. Máquina de escrever é genial, né? Para quem é mais novo, a máquina de escrever, ela dá um show no computador, porque você escreve e imprime ao mesmo tempo. É uma coisa genial. Você bateu a tecla, pá, imprimiu, pá, e vai que vai. Você errou, aí é um problema, não pode errar. Você aprende a andar em perfeição, né?
Então a tipografia dele foi queimada, olha só, gente. E aí era a forma de evangelizar, imprimir os materiais, os sermões, assim por diante. Destruiu anos de tradução da Bíblia. Você já perdeu um trabalho no arquivo de computador corrompido? Você imaginou traduzir a Bíblia do grego, ele aprendeu grego também, para o sânscrito. Eu não consigo nem imaginar, né? E aí você perder anos e anos de trabalho fazendo isso? Mas perdeu dicionários e gramáticas raríssimos. A gente está falando aqui em 1812, gente. Tem um dicionário principal, BDAG, de grego, léxico, custa R$1.000 hoje. Imagina isso há 200 anos atrás, quanto que custaria? Perdeu isso no incêndio. Pranchas tipográficas esculpidas à mão e por aí vai. E aí ele diz o seguinte: o incêndio pode consumir meus papéis, mas não pode queimar minha fé no chamado de Deus. Maravilha, é incrível, né? Eu falei que ele ia deixar o Leon Nelson no chinelo. Ele é incrível, né? Ele continua. A sua esposa fica louca a ponto de tentar agredi-lo. O seu filho morre durante essa missão. A gente está ficando cada vez pior, né? O que vai acontecer depois de tudo isso na missão dele? Sabe o que ele vai conseguir fazer? Ele traduz a Bíblia para mais de 40 idiomas. A gente às vezes, né, tem que lutar e fala: pô, você precisa ler a Bíblia uma vez inteira, em português, na NTLH. Antes, né, pessoas muito antigas aí, né, liam na Revista Corrigida. O que era muito mais bonito, né, gente? Deus fazê-lo-ia, tinha aquelas frases maravilhosas, né? Hoje não tem mais, ficou mais facinho. Olha só, é uma luta para convencer as pessoas a lerem a Bíblia. Ele traduziu a Bíblia para 40 idiomas diferentes. Teve que aprender várias línguas, alfabetos, montou equipe gráfica e por aí vai. Não tinha Google, não tinha dicionário pronto, né? Frase final no leito de morte: quando eu morrer, não falem de William Carey, fale do Salvador de William Carey. Que fé, né? Em 1812, havia 600 pessoas convertidas. Mas só que isso é interessante da gente pensar no exercício dos nossos dons, dessa busca implacável. Muitos resultados, muitos frutos a gente não vai ver aqui na nossa vida terrena. Eles vão ser plantados e você vai ver ele acontecendo depois. Ele começou, não havia convertidos na Índia, ele começou aquela missão lá. E hoje, a Índia conta com 28 milhões de convertidos. Demorou 7 anos para o primeiro batismo. E hoje, olha o resultado que tem. 3 missionários assim, gigantescos foram inspirados nele. Ele é o pai das missões modernas. E por aí vai. Eu quero ir para o nosso texto de hoje para justificar essa busca implacável. Está em 1 Coríntios capítulo 12, verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? Não. São todos profetas, mestres. Tem todos os dons de realizar milagres, tem todos os dons de curar, falam todos em língua, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Busquem com dedicação os melhores dons. Então, gente, isso não é uma opção. Se você achar conveniente, for bacana para você, busque os dons. É assim que está escrito. Não, você se converteu, é tempo de buscar dons, gente. Quanto tempo aí você tem separado e o quanto você tem focado em buscar um dom novo? Senhor, eu queria aquele dom, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia, vou fazer uma campanha, um propósito, mas eu vou atrás, eu vou acordar todo dia, tal hora, ou tal hora eu vou orar desse jeito, e eu vou conseguir aquele dom, e eu vou buscar aquele dom. Eu coloquei busca implacável, sabe por quê? Porque a palavrinha no grego, assim como implacável tem um sentido de ser cruel e de ir para cima, sem medir as consequências, assim como tem um sentido mais pacífico daquele que não desiste. O termo no grego aqui é zelo, a palavrinha que eles usam, que pode ser traduzida assim por zelo, mas olha só as traduções.
que nós vemos aqui no léxico, no dicionário, significa essa palavrinha no original. Então, quando Paulo escreveu, entretanto, esse busquem com dedicação, significa arder em zelo. Arder. Uma das principais traduções dessa palavrinha é ardência, é fogo, é paixão, é uma vontade desenfreada. Então aqui não está falando, olha, vai lá e busca dons. Aqui está dizendo, busque dons de uma maneira implacável. Busque dons de uma maneira que você deixe todas as outras coisas para trás, aquilo vire o teu foco. Busque assim com dedicação. Busque como o Liam Neeson naquele filme que abandona tudo e vai atrás, como se a vida dele, na verdade, da filha dele, realmente dependia disso. Busque como William Carey buscava fazer missões. É isso que a Escritura está dizendo. Não está falando, olha, é interessante você ter, olha, vai ser legal se você falar em línguas de repente. Não, está dizendo, olha, é uma ordenança, vai atrás disso. É prioridade para nós. Olha o significado dessa palavra. Estar cheio, ferver. Num bom sentido, ser zeloso na busca do bem, desejar sinceramente, procurar, esforçar-se muito por, esforçar-se muito. Ai pastor, eu estou orando 10 dias, 2 minutos e ainda não recebi o dom. É difícil, não? Esforçar-se muito, isso é se esforçar muito. Aqui essa palavrinha significa se esforçar muito, empenhar-se. E aqui, num outro dicionário, num outro léxico do grego está escrito, excessivo fervor para fazer algo ou atingir algum fim. Excessivo fervor. Já viu alguém apaixonado correndo atrás de alguma coisa? Ou de repente você é apaixonado? Aquelas crianças que não tomam banho começam a tomar, que não se arrumava começa a se arrumar. Os hábitos começam a mudar. Ou de repente aquela pessoa fica apaixonada pela carreira e ela começa a estudar desesperadamente. Começa a se esforçar. O que é alguém apaixonado buscando algo? Cheio de fervor. É assim que nós devemos buscar os dons. E a igreja, vamos conversar um pouco? A gente precisa entender bem o que a igreja é. Mateus 28, 18 ao 20... Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a ordem, o pontapé inicial daquilo que vai ser a igreja. Então nós devemos buscar ardentemente os dons. Quem aqui é convertido? Amém, glória a Deus. Por que você se converteu? Porque o Espírito Santo convenceu você. Lembra de Jesus falando, vai vir o Espírito Santo, ele convencerá você do pecado, da justiça e do juízo. Gente, quando você entende pecado, justiça e juízo, você se converte correndo. As pessoas que não se converteram, não acham que são pecadoras, duvidam que vai haver um juízo e não entendem a justiça de Deus. Quando o Espírito Santo ele abre a tua mente, o teu coração, o teu entendimento para essas coisas, você se converte. O Espírito Santo ele continua a impulsionar você no processo de santificação. O Espírito Santo te chama. Só que o Espírito Santo ele não trabalha somente nessa linha de santificação, ele trabalha também na linha de capacitação. Da mesma maneira que ele te santifica, ele também te capacita. E é importante a gente entender isso. Eu quero vir com você num exemplo de família. Vamos imaginar filhinhos pequenos, aí 3, 4, 5 anos, da idade dos meus, um pouquinho maiores. O que você espera de um filhinho pequeno? Obediência, um zelo, um cuidado, algumas coisas ali. Né? Mas dificilmente você vai chegar para uma criança de 5 anos e falar, você ainda não está dominando uma segunda língua, filho? Eu não acredito. O mercado de trabalho vai atropelar você. Ou pelo menos não faça isso com os filhos de vocês. Seu filho de 5 ou 6 anos, meu Deus, aqui você não está conseguindo ler Lima Barreto ainda? Poxa vida, achei que você fosse uma pessoa mais inteligente. Você não conseguiu, não, filho, você tem 7 anos e ainda não consegue dirigir um carro. Como você é um incompetente. 8 anos de idade ainda não traz dinheiro para casa. Meu Deus. Assim que a gente vai cobrar? Não. Qual que é a primeira fase da vida de uma criança? Da vida de um ser humano? É o cuidado, é o zelo. Então você que é pai, você vai passar muito mais tempo fazendo por ele do que ele fazendo por você. Vocês estão comigo? Quem não está comigo é porque ainda não foi pai.
passa muito mais tempo fazendo. Na hora que eu vou buscar eles na escola, eu falo para a diretora assim, estou buscando os meus chefes, né? Eles são, pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo, pai, eu quero aquilo. Meu Deus, eu trabalho para eles igual um doido, né? E o tempo todo, pai, mamar não tá bom. Aí o Theo fala assim, eca, e devolve. Você vai lá e... Gente, assim, é patrão exigente. Você trabalha para eles o tempo todo, leva no hospital. Eu tiro até selfie minha com a Sara no hospital agora, né? Ah, filha, mais um, né? Vamos lá para conta. O papai vai ter injeção? Não sei, filha, vai orando para não ter aí, vamos que vamos. E o tempo todo você está servindo eles. Não está na hora da comida, eu olho para a Gabi e falo, amor, vamos comer qualquer coisa? Não dá para comer qualquer coisa, tem as crianças. Vamos fazer um arroz e feijão, uma coisa um pouco mais nutritiva. E aí você vai trabalhando em prol deles, você não está buscando muita coisa, você está buscando uma obediência, um carinho, um cuidado, coisas assim. Né? Então na igreja é a mesma coisa. A igreja, a principal analogia, a comparação é a família. Não dá para chegar, a pessoa acabou de se converter, olha, vem cá, estamos precisando expulsar um demônio, vai lá, corre lá. Vai acontecer isso? Não vai. Você acabou de se converter, e você vem, você recebe cuidado e não é esperado, né? E os pastores, a igreja vai servindo você, e você vira ali o patrão de todo mundo servindo. Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de oração para aquilo, né? E a igreja vai cuidando. Só que chega um ponto de maturidade, e esse ponto de maturidade é esperado o quê? Tem ali, alguns canais de comédia, tem um, que o filho tem mais ou menos 45 anos, e ele coloca toda a frustração dele no pai, não sei se vocês já viram. Ah, pai, é tudo culpa sua, pai, por isso que eu sou um fracassado. E aí um rapaz de 45 anos não estudou, não trabalhou, não fez nada, assim, ele cobra o pai, ele briga com o pai. Isso é normal? Não. Então é esse equilíbrio que a gente precisa ter. A família, ao mesmo tempo que ela cuida, ela também vai capacitar você, não é? A família vai colocar você numa escola, a família vai te ensinar, os pais, os irmãos mais velhos vão ensinar, vão ajudar, até que você seja capacitado, e você sendo capacitado, você venha cooperar com aquela família. Você vai cooperar com aquela família de que maneira? Se a família, ela tiver uma condição financeira bem estável, a sua cooperação vai ser fundar uma nova família e cuidar dos netos dos seus pais, e por aí vai, né? Agora, se a tua família é um pouco mais carente financeiramente, aí com 18, 19 anos, os filhos já, a idade permitida hoje, já começam a trabalhar, já começam a ajudar os pais, já começam a trazer dinheiro para casa e por aí vai. Então essa é a ordem natural das coisas, assim que deve ser. Como que funciona na igreja? Da mesma maneira. Então qual que é o convite aqui? Que a gente busque os dons, busque de uma maneira implacável os dons. Então a igreja, gente, assim por causa, às vezes, por culpa até mesmo dos pastores, da modernidade, tudo, às vezes ela é encarada como um setor de serviço, ou como um comércio. Vocês já repararam isso? Então qual igreja eu vou escolher? Deixa eu dar uma olhada no catálogo. Poxa, esse daqui é igual... Hoje você tem reels de restaurante, eu adoro ver reels de restaurante, vocês gostam? Carne maravilhosa, né? Já dá até umas inspirações, né? Tem um italiano que fala ciao ragazzi, que ele faz cada comida, tem nada a ver com a pregação, voltando. E aí, agora tem reels de igreja assim, né? Deixa eu mostrar minha igreja. Aí você vai olhando, igual catálogo, né? Pô, Ser Vivo, legal. Comunidade da Graça, bacana. Olha, Palavra Viva, legal, hein? Eu só estou trazendo umas igrejas antigas, né? Sei lá, moderna aí. We Are Reino. Tem uma que chama We Are Reino. Vocês já viram que linda aquela igreja? Tudo branquinha ali, tudo da moda, bonitinha, né? E aí, eles dão limonada na entrada. Você fala, que legal, vou lá tomar limonada. Né? E aí vai, né? E você vai passando, gente. E você vai dando reels assim, e vai tendo várias igrejas. Minha igreja tem isso, minha igreja tem aquilo. Minha igreja, o pastor vai lá e tem uma asa de super-herói, e ele cai do meio do púlpito, da outra. E aí você vai escolhendo a igreja. Esse daqui é um pastor celebridade, esse daqui é um pastor menos, esse daqui é mais legal, esse daqui é o louvor mais um menino. E aí o que a igreja vira? A igreja acaba virando, nesse ponto de vista, um setor de comércio. Então, que você vai lá, você dá seu dízimo e você recebe. Você recebe o quê? Você recebe uma palavra, você recebe um louvorzão legal, você recebe um cuidado, e por aí vai. E aí, o que um cliente faz? Se não está muito legal, se eu enjoei de comer McDonald's, eu vou no Burger King. Burger King ficou ruim agora, né? A gente caiu a qualidade do Burger King. Antigamente eu adorava o Burger King. Aí Burger King cansou, você vai para Estrela, sei lá. O dinheiro sobrou, você vai para os gourmetzinhos, que custa 50 conto o lanche, né? Você vai trocando. E às vezes, aquela igreja não está muito legal, não está me oferecendo assim, aquilo que eu esperava, então tem outra igreja. E aí isso daí vai acontecendo. E às vezes, né,
várias coisas dentro do ambiente de igreja vai favorecendo isso. E, gente, isso é tão péssimo, isso é tão destrutivo, isso é tão antibíblico, isso é tão demoníaco. Tão ruim para a igreja. Quanto a igreja é família. Você vai trocar a sua família? Estou falando quando você casa aí é outra história, né? Mas quando você é novo, você vai trocar. Você fala, eu quero um pai mais legal aqui, eu quero uma mãe mais legal, eu quero um pai mais rico. Você troca a família? Não, você ama a tua família pro resto da vida. Mas por que está acontecendo essa mentalidade? Porque a igreja não está sendo treinada, equipada, desenvolvida para buscar ardentemente os dons. É esse ponto que eu estou chegando. Se buscar os dons não for uma busca implacável para a gente não vai ser uma igreja saudável, a gente vai cair nessa estrutura comercial de que igreja eu vou, o que eu faço, onde eu vou ganhar mais com isso. Agora, quando eu estou buscando os dons, é completamente diferente. Eu vou entender a minha igreja, vou ver as debilidades, as falhas que existem na igreja. É importante, gente, a gente não pode ser hipócrita, toda igreja tem necessidade, a nossa também. Olhar para isso e falar, olha só, se eu buscar esse dom e Deus me ajudar nisso, eu vou poder ajudar a ser vivo lá naquele ponto. Olha, aquele ponto, talvez a Burnie é melhor que a ser vivo, mas a gente não está em uma competição, e eu estou vendo que eles estão precisando disso, eu vou buscar esse dom, e eu vou ajudar lá. Então a mentalidade da igreja é nesse sentido, de eu buscar os dons para ser aquele filho maduro que ajuda a igreja. Então esse é o ponto principal para nós, igreja. Então nós devemos buscar os dons, devemos buscar ardentemente os dons. E olha o que diz, os melhores dons. A gente tem uma ideia, que ela acontece muito na cultura brasileira. A gente tem uma ideia de inatismo, que você nasce com aquela capacidade. A gente tem muito isso dentro de nós, a gente admira isso. Principalmente na música. A gente olha, ele aprendeu e nunca fez aula, que legal. Se o outro que aprendeu e fez aula também toca bem, não dá na mesma? Eu em música, eu em tudo, eu nunca fui nativo em nada, eu fui aquela criança bem medíocre, assim para baixo. Mas o que eu aprendi? Eu aprendi que a gente pode aprender. Eu aprendi que a gente pode aprender, e aí você vai aprendendo. De repente, eu olhei assim para a igreja, gente, meu dom de música, que Deus deu assim quando eu nasci, sabe aquelas coisas que vai pôr nas águas, assim, deixa eu fazer o Michel aqui, Deus pôs muito de orelha, eu tinha uma orelha desse tamanho, assim, um negócio gigante de orelha, doença, a gente tinha tudo quanto, eu falei para a Gabi, o que o Theo e a Sara têm, eu tinha junto, né? Muita doença, e Deus foi colocando lá. Gente, talento para música foi zero. Um dia minha mãe olhou para mim e falou, filha, não tenta, não vai dar. Aquela sinceridade que a mãe que não quer ver o filho se machucar. Sabe? Aí comecei a aprender alguma coisa, um dia minha mãe olhou para mim e falou assim, filha, você está ajudando na igreja, mas teclado não. Teclado é para músico mesmo, teclado não vai dar, né? Olha só, gente, confissões. Depois minha mãe prega na quinta e ela deu o direito de resposta. Mas o que era isso, gente? Realmente uma falta de habilidade. E aí o que aconteceu na igreja da época? Eu falei para os meus pais assim, o que eu quero aprender, eu quero ajudar. Aí minha mãe falou, não tem bateria. Gente, eu não sei jogar bola, eu não sei andar de bicicleta, eu não sei nadar. Não sei, gente. Eu sou muito descoordenado, não tem noção. Eu corro torto, eu corro assim, com a perna torta. Muito ruim. Aí minha mãe teve a ideia brilhante de me mandar para a bateria. Eu falei, meu Deus, chimbal fechava, o bumbo abria, que era um desastre, né? Aí a Marli olhava para mim e falava, coitadinho, né? Aí tinha um baterista que era um pouco melhorzinho, mas assim, ele não vinha, né? Tava meio desanimadinho assim. E aí eu ia lá, esforçava. Aí a Marli orava, falava assim, ai Deus, tadinho. Ajuda. Mas não tinha ninguém, gente. Se tivesse alguém melhor, não tinha ninguém. Aí eu fui me esforçando. E eu fui buscando aquele dom. Não é um dom espiritual, não é nenhum dom bíblico aqui. Talvez se encaixe num dom de serviço. E Deus foi concedendo, Deus foi abrindo. E aí você vai conseguindo se desenvolver. Olha como é interessante aquilo que Deus faz. Um outro exemplo assim que pegou muito na minha vida. Eu estava com a minha esposa no comecinho de casamento. E aí vocês viram ela pregando aqui quinta-feira, né? Tem crescido muito espiritualmente. Mas comecinho de casado, né? Comecinho de casado não era fácil, 20 aninhos, né? Que ela tinha. Eu tinha 28 ali, um pouquinho mais velho. E aí um dia ela chegou, ela estava numa tristeza, eu não conseguia conversar com ela, e ela não falava.
coisa. Eu falei, ai Deus, o que eu faço? Né? Recém-casado, sentei na cama ali, falei, Jesus. Eu não sei por que, gente, a gente não conseguia falar com a Marli. Não sei. Né? Porque aí a gente liga para a Marli, né, quando tá, né? Eu falei, gente, a Marli tem o dom, né? A Marli vê as coisas, resolve. Eu falei, Jesus, o que nós faz agora? Eu peguei e falei, Deus, eu sou teu filho, vem cá, amor. Peguei, botei a mão na cabeça dela, só morava gente no prédio. O prédio era novo, tinha gente no terceiro e o Renan no primeiro. Eu falei, se o Renan ouvir aqui, eu gritando, ok. Né? Fui lá, botei a mão na cabeça dela, falei, Deus, é nós agora. Marli não tá. Gente, foi a única vez depois eu não continuei buscando esse dom. Já. Hoje eu estou confessando total aqui, né? Final do culto, o pastor foi expulso, o conselho mandou o pastor embora. Aí eu peguei e falei, Deus, e eu orei, gente, mas eu orei com uma fé ali. Deus me deu a visão. Deus me revelou tudo o que tinha acontecido com ela. Acabei de orar. Falei, amor, eu vi uma pessoa assim, tava com essa blusa. Tipo as coisas que a Marli faz, assim, gente, foi mó legal. Falei, gente, tal, eu falei assim, assado. Eu tava, isso mesmo, tal. Eu orei, ficou feliz da vida. Comecinho de casamento, aproveitamos a felicidade dela, foi lindo, foi incrível. A coisa andou. Então a gente precisa entender, que se a gente buscar, se a gente tiver fé, se a gente tiver zelo por Deus, olha o que a palavra está dizendo. A palavra de Deus não está dizendo assim, fique sentadinho, que se você tiver um chamado lá, Deus vai. Não, está dizendo busca. Olha para o irmão que está do seu lado. Parece improvável, parece difícil, você acha que ele não vai conseguir, mas Deus falou para ele buscar. Não é? Que em nome de Jesus você olhe para esse irmão daqui a um ano. Você fala, que dom maravilhoso. Como Deus tem usado a vida dele, como ele está cheio do Espírito Santo, como isso é incrível. Eu queria passar para vocês, gente, algo também muito importante, assim, que eu aprendi muito da parte de Deus, eu vou pular algumas partes aqui. Que às vezes a gente espera estar completamente resolvido, no sentido de problemas que a nossa vida tem, para exercer nossos dons. Quando eu estiver assim, bem resolvido, quando eu estiver bem tranquilo, aí eu vou exercer meus dons, aí eu vou fazer, ai Deus, aí eu vou te dar meu tempo, aí o Senhor vai ver, a coisa vai mudar. Eu não estou falando aqui de caráter, tá? Caráter é inegociável, a gente tem que ter caráter, a gente tem que ser santo, isso está resolvido. Mas eu estou falando dos problemas diários. Você já orou por alguém receber cura você estando doente? Não é incrível como Deus usa? Um dia eu estava bem ruim ali, estava tudo arrebentado. Acho que quase literalmente no meu caso. Aí Deus, sentindo o coração de levantar, ele falou, Deus, eu estou praticamente de licença. Levantei, orei, Deus usou. Falei, Deus, o Senhor usa coisa ruim mesmo, né? Olha, usa vaso quebrado, arrebentado. Quantas vezes Deus nos usa assim? Eu vi meu pai, quanto eu já vi Deus usar a vida do meu pai arrebentado fisicamente. Eu já vi, quantas vezes eu vi a pastora Marli aconselhar empresários executivos que ganham 10 vezes mais do que ela, a ganhar 20 vezes mais. Não é? Às vezes em dificuldade ali, você contando dinheiro, você fala, Deus abençoe, abre, a pessoa fica zilionária, você ali está contando o real centavo. Quantas vezes não acontece? Já orou por porta de emprego quando você estava desempregado? Ele foi lá, orou, abriu a porta dele e não abriu a sua. Como Deus usa, não é? Como Deus usa. E eu queria convidar você, no que diz respeito a dom, a viver debaixo dessa fé. Em nome de Jesus. Porque senão a gente sempre vai ter justificativa para não fazer, para não buscar, para não alcançar. Novamente, eu não estou falando a respeito de caráter. Se tem falha de caráter, corrija isso agora, antes de tomar ceia, em nome de Jesus. Senão você vai para o inferno, não dá para brincar com essas coisas. Agora eu estou falando de problemas da vida. Meu Deus, eu estou triste, eu estou arrebentado, vem, Deus vai me usar arrebentado mesmo. Gente, eu estava com uma crise de verticulite, acho que foi uma das piores dores que eu passei. E aí ainda tinha que fazer jejum, juntou dor com coisa horrível de fazer jejum, e o negócio doía, parecia pedra, eu com enjoo, entrou gente, um desviado, um enfermeiro no meu quarto. Eu falei, Jesus, eu vou ter que falar de Jesus para ele, agora eu não aguento. Eu pegando um saquinho em uma mão assim, e falando de Jesus, acabou, eu falei, vamos fazer. Gente, você tem que procurar uma igreja, eu assim do barriga. Quantas vezes, gente, a gente está na nossa dificuldade ali, Deus está usando. Eu fiquei orando por ele ali quando ele saiu, eu falei, Deus, abençoa, abençoa. Eu falei, Deus, tomara que o turno dele demore para voltar agora, porque eu estou tão cansado.
E a gente vai lá e você vai aconselhando. Meu pai na UTI, o que ele deu de conselho, gente, né? Restaurou casamento através da vida do meu pai na UTI. Ele aconselhava lá, as enfermeiras paravam, ele aconselhando. Na UTI, ele falou, ele vai morrer daqui a 3 dias. Ele estava lá sentadão aconselhando. Como Deus usa a gente nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, né? E aí, um exemplo que eu aprendi assim, nesses dias. A esposa do Vini, a Luane, está aí, Luane? A Luane. Gente, 2 mulheres me fizeram chorar muito, né? A Rose, quando deu o testemunho dela, eu estava ali na frente chorando, ela contando da mãe dela. Eu me está chorando, falei, a Rose é muito boa, né, com as palavras. E a Luane na fisioterapia. Falei, gente, se cair uma lágrima aqui, eu vou passar uma vergonha, está doendo. Segurava. Era uma pessoa de Deus ali, maravilhosa, né? Ungida ali. Glória a Deus pela vida dela. E aí, uma das coisas que a gente aprende nesse processo, né? Que você vai fazendo aquele exercício, você vai fazendo aquele esforço, mesmo machucado. E o que acontece com o processo da fisioterapia? Quando você vai fazendo aquilo, mesmo machucado, você vai se recuperando. Você exercer o movimento mesmo machucado, mesmo com dor, vai fazendo você se recuperar. Então, gente, isso é tão importante, isso é tão precioso. Aleluia, glória a Deus, amém, Jesus. Para incentivar a tua busca implacável aí, por dons. Busca os dons, igreja, busca os dons. Não tá no meu escopo aqui do sermão, mas a gente precisa fazer uma diferenciação importante entre admiração e inveja. Admiração, gente, é muito saudável. Admiração é muito saudável. Então, se eu admiro alguém e querer copiar aquelas pessoas em alguns moldes daquilo que ela faz, gente, é bem bacana, é a base do discipulado. Agora, inveja não. Qual que é a diferenciação de tudo isso? Eu estou vendo lá o Gúmero orar com fé, Deus usando. Eu vou orar, eu vou copiar, e eu vou ter isso. Nem, gente, não é inveja. O que é inveja? Inveja é eu querer aquilo que ele tem e fazer com que ele perca. Eu quero que eu faça e ele não faça mais. Isso é inveja. É eu querer o lugar do outro. Isso é inveja. Eu querer arrancar do outro para que aquilo que é do outro seja meu. Agora, admiração não há problema. Então, estou vendo a pastora Marli orar ali e tal. Às vezes eu oro e falo, Deus, eu quero essa nitidez espiritual. Isso não é errado. Não é errado eu ter uma admiração pelo dom profético que ela tem. Não tem problema. Através da admiração que eu tenho pelo meu pai, pela minha mãe, pela pastora Marli, foi a maneira como eu cresci no ministério. Foi copiando, foi vendo, foi fazendo. Então isso não é inveja. Agora inveja é você querer o que é do outro. Assim como na carreira, não é? Você vê uma pessoa bem sucedida ali, olha, eu estou vendo, uma pessoa bem sucedida, está crescendo, olha, o Cláudio é um ótimo advogado, eu gosto muito do jeito que ele faz, é muito sábio. Ok, amém, eu vou fazer direito também. Agora acho que eu já passei do tempo, né? Vou fazer direito também. Gente, isso não é inveja. Está fazendo direito com inveja do Cláudio. Agora eu pegar e falar, não, eu quero o escritório dele, eu quero os clientes dele. Aí isso é endemoniado. Aí, pelo amor de Deus. Perceberam a diferença? Então a gente precisa ter essa admiração. Eu acho, não sei vocês, que esse medo de misturar admiração com inveja tirou muito do aspecto do discipulado e está impedindo muita gente de crescer. Isso não é errado, gente. Isso, você copiar no sentido de admirar a pessoa e honrar aquele dom e crescer naquele dom não é errado, não tem problema. E aí, para a gente encerrar, Jesus tem 7 frases na cruz do Calvário, e hoje é Santa Ceia, é muito propício a gente lembrar disso. E nessas 7 frases na cruz do Calvário, nós vemos Jesus exercendo o dom, mesmo no momento de agonia. Primeira frase, Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que é isso? Generosidade, graça, perdão, ensinamento. Está distribuindo dons enquanto ele está crucificado, agonizando, sofrendo para respirar. Segunda frase, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que é isso, gente? Revelação, profecia. Como que ele sabia que era hoje? Como que ele sabia o dia? Como que ele sabia se aquela pessoa ia ser salva ou não? Profecia, revelação. Jesus movendo no dom profético crucificado. Arrebenta com as nossas desculpas, não é? Terceiro, mulher, eis aí o teu filho, João capítulo 19, verso 26. Eis aí a tua mãe. Que isso? Cuidado,
zelo, cuidando da mãe dele ali, crucificado, exercendo dom. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Esse daqui é o momento dele. Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Um momento de aflição. João capítulo 19, verso 28, tenho sede, o momento que a Eli, ele pede ajuda, ele não está exercendo o dom, ele está pedindo ajuda. A gente sabe, né, o resto da história. João 19, 30, aí ele exerce o dom dele, o ministério dele, chamado Tetelestai, está consumado, glória a Deus. Lucas capítulo 23, verso 46, uma frase, que se não formos arrebatados, que eu creio que seremos, né, a volta de Jesus está aí. Mas é uma frase que se não formos arrebatados, nós diremos: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Que quando nós dissemos essa frase, a gente tem a plena certeza que durante toda a nossa vida nós buscamos implacavelmente os melhores dons, vivemos os dons, abençoamos a igreja, ajudamos o nosso próximo e fizemos a diferença. Que isso borbulhe no nosso coração, que isso seja uma realidade na nossa história, que a gente possa dizer como Paulo lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, a corrida e guardei a fé. Que a gente possa ter essa certeza no nosso coração, de ter feito tudo aquilo que nós deveríamos fazer. Imagina Deus dizendo: eu tinha esse dom para você, eu tinha isso para você, você poderia ter ajudado naquilo e você ficou parado no meio de tudo isso. Vamos nos levantar, igreja, aleluia, literalmente, vamos nos levantar. Oh Jesus, Jesus, nos leva, Pai, esse conhecimento, nos leva, Deus, a esses dons.